É com alegria que nós nos encontramos no programa Discípulos e Missionários, neste domingo, dia 19 de novembro de 2023. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, tenho a imensa satisfação de estar com você, meu irmão, de estar com você, minha irmã. Bem, nesse domingo, a igreja celebra o 7º Dia Mundial dos Pobres. Papa Francisco, para esse 7º dia, escreveu uma mensagem que está baseada num trecho das Sagradas Escrituras, no trecho do livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Então, sobre esse Dia Mundial dos Pobres, que nós iremos refletir no programa Discípulos e Missionários de hoje. Para isso, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Bom domingo para o senhor. Muito obrigado e bom domingo também para você e para vocês também. Minha saudação a todos e que esse programa lhe seja útil e interessante para a vivência desse domingo e para a sua vida. Somos chamados a ir ao encontro de todo pobre e de todo tipo de pobreza, sacudindo de nós mesmos a indiferença e a naturalidade com que defendemos um bem-estar ilusório. É um trecho, da mensagem do Papa para esse Dia Mundial dos Pobres. Qual a importância desse dia, Dom Odilo, para a igreja e para nós, cristãos? O Dia Mundial dos Pobres foi uma iniciativa do Papa Francisco, tanto assim que este é o 7º dia. Exato. Ainda é recente, portanto, na igreja, o Dia Mundial dos Pobres. A finalidade é evangelizadora, para que a igreja toda, além de tomar consciência da realidade dos pobres presentes em toda parte, também faça o mesmo em relação à comunidade humana circunstante, isto é, que nós, por exemplo, as nossas paróquias, nossas organizações eclesiais, grupos, movimentos pastorais, fazendo ações que chamem a atenção sobre os pobres, possamos envolver a comunidade circunstante e, portanto, dar um testemunho claramente profético sobre a situação dos pobres, a necessidade de nós estarmos envolvidos com os pobres e procurando uma solução para a situação de pobreza. Então, o Papa, com o tema deste ano, toca num ponto importante, isto é, não desviar o olhar do pobre. A gente passa pela rua, tem um pobre, e a gente vira para o outro lado e faz de conta que não viu. Isso é tão antigo como a humanidade. Na Bíblia aparece várias vezes justamente esta chamada, inclusive nos profetas: quando vires um pobre, não desvies o teu olhar, que o Papa chama de indiferença. Mas não uma indiferença que não toma conhecimento, uma indiferença calculada. Eu não quero saber do pobre, eu não vou nem querer olhar para ele, eu não me sensibilizo diante das suas necessidades, seus sofrimentos, diante da sua situação. Então aqui está em jogo exatamente isso, da atenção caridosa, carinhosa que devemos dar aos pobres. Nos sensibilizar diante da situação do pobre, olhar para ele, dar atenção ao pobre e nos envolver na busca de uma solução para a sua situação de pobreza, que naturalmente não é fácil. E muitas vezes isso depende de algo muito mais do que da ação pessoal. Mas quando todos nos mobilizarmos, ou quando muitos se mobilizarem para buscar uma solução, ela acontece. Para superar certas situações de pobreza e assim por diante, mediante políticas públicas, mediante o envolvimento da autoridade pública, do Estado e assim por diante. Mas aqui está em jogo justamente a questão da indiferença. Não desvies o teu olhar do pobre. Bem, vamos para uma participação. A participação do João, que apresenta a Dom Odilo uma pergunta. Vamos acompanhar a participação do João. Meu nome é João Jardim e gostaria de fazer uma pergunta para o senhor.
Quando eu ajudo financeiramente um morador de rua e ele pega esses valores e compra drogas ou bebidas, eu estou ajudando ele a se perder? Obrigado. Muito bem, João. Aqui entra uma questão que muitas vezes se traz, né? Eu não vou ajudar o pobre porque ele vai comprar pinga ou vai comprar droga. Então, eu não vou ajudar, eu não dou nada para o pobre. Bom, será que ele vai mesmo comprar pinga ou vai comprar droga com a minha doação? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a doação eu faço de minha parte, independente do uso que faz quem recebe. A doação é minha e não dependo de controlar o uso que alguém vai fazer. Outro lado, é claro que existem modos e modos de ajudar. Existem modos e modos de ajudar. Então, certamente, este modo de ajudar, de você dar um dinheirinho concreto, é um modo que a gente deve continuar, sim, a fazer. A igreja nunca proibiu de dar esmola. Pelo contrário, existem por aí algumas orientações, não dê esmola, não dê esmola. Isso não é conforme a orientação da igreja. Isso são outros que dizem, mas não é a igreja que orienta. Mas a igreja, ao mesmo tempo, orienta, além da esmola. Vamos ver de que outras formas ajudar melhor ainda, né? De modo que, talvez eu não dê uma esmola aqui, mas eu estou ajudando de uma outra forma, a sustentar um trabalho social, uma iniciativa para tirar alguém da rua, da droga, ou para recuperar, e assim por diante. Mas muitas vezes é necessário a gente se mover sim para dar uma esmola, para ajudar concretamente a quem agora está precisando. Digamos, vamos reclamar políticas públicas para resolver a situação dos pobres. Ótimo, vamos lá juntar-nos e reclamar essas políticas públicas. Mas essas políticas públicas vão chegar daqui a 2, 3, 5, 10, 15 anos. Enquanto isso, o pobre está precisando hoje de um prato de comida, né? Está precisando hoje de um remédio. A gente sim precisa ajudar agora. E, é claro, buscar outras soluções. Então, o fato de você dizer, olha, não vou dar esmola porque ele vai usar isso para comprar pinga ou usar droga. Eu acho que não é por aí, né? A gente pode ajudar e deve ajudar, sim, nas situações concretas e necessidades concretas, mas também depende do meu discernimento de ver como poder ajudar melhor de várias maneiras. A diferença, né, Dom Diego, precisa ser feita entre a questão, como o senhor falou. Uma coisa é ajuda a longo prazo, né, as políticas públicas. Mas outra coisa é responder uma necessidade atual, presente, urgente, né, dos pobres. Porque alguns dizem exatamente isso, eu não vou ajudar, não vou dar minha contribuição, porque é um simples assistencialismo, não é? Mas o irmão está precisando. Está precisando. Essa não é uma boa desculpa para nós cristãos dizer, isso é simples assistencialismo, por isso eu não vou ajudar. É talvez uma boa desculpa para eu não fazer nada. Papa Francisco, ainda na sua mensagem, diz assim: interessar-se pelos pobres não se esgota em esmolas apressadas. Pede para restabelecer as justas relações interpessoais que foram afetadas pela pobreza. Assim, não afastar o olhar do pobre leva a obter os benefícios da misericórdia, da caridade que dá sentido e valor a toda a vida cristã. Sim, isso está no texto da mensagem. Eu aconselho a todos a lerem esta mensagem que está na mídia hoje, facilmente encontrável. Se não em outro lugar, procure no site do Vaticano ou entre no Google, naturalmente vai encontrar. Dia Mundial dos Pobres 2023. Naturalmente vai encontrar imediatamente a mensagem. E naturalmente muitas iniciativas. Mas o Papa diz bem ali, justamente isso que eu dizia, não se esgota em dar esmola, uma esmola transitória. Não se esgota, mas Exato. o Papa não diz que não é para dar esmola. Não resolve o problema do pobre dar uma esmola, mas não diz para não dar esmola. Exato, exato. Pois bem, o programa Discípulos e Missionários, ele pode ser acessado também no canal que a Canção Nova tem no YouTube.
Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova, youtube.com/Play Canção Nova. E você pode ver ali tantos e tantos outros programas, temas que, graças a Deus, Dom Odilo refletiu conosco no nosso programa. Aí você pode aproveitar também e divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Além disso, caso você queira fazer uma pergunta, caso você queira também sugerir um tema para nós refletirmos no programa Discípulos e Missionários, basta enviar um e-mail. O nosso endereço é discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Dom Odilo, estamos chegando ao final do programa de hoje. Sua palavra para o encerramento e sua bênção, por gentileza. Pois não. Eu desejo a todos um bom domingo e que esse Dia Mundial dos Pobres neste ano possa dar origem a muitas iniciativas que não se esgotam nesse dia, mas que continuarão. O que podemos fazer a mais, além do que já estamos fazendo? Como podemos apoiar as iniciativas que estão junto dos pobres, né? E como podemos encontrar os pobres? Uma coisa é você dar uma ajuda, ainda que seja uma boa ajuda, para as obras assistenciais ou de promoção humana. Outra coisa é você encontrar a pessoa do pobre. É importante encontrar também a pessoa do pobre, que não precisa ser necessariamente um morador de rua. Não, tem muito pobre que luta cada dia para viver e sobreviver nas nossas condições. E nós desconhecemos muitas vezes as lutas, os sofrimentos desses pobres que procuram viver dignamente, mas com muitas dificuldades e que precisam ser apoiados. Encontrar o pobre, não desviar o olhar do pobre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.